Pronto, agora sim, gravando. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando na sala ainda, né? Só para avisar que então a gente teve um probleminha técnico na hora de abrir a sala hoje, por isso atrasamos para começar. Mas vamos lá, vamos retomar a nossa aula da semana passada. Não sei se todo mundo estava participando, mas o nosso tema, vou voltar aqui só para a gente sintonizar. O nosso tema da conversa é a vontade e o mentalismo, o poder da ação mental. Então, foi uma junção de dois temas, na verdade, para a gente poder ter essa conversa. Eu vou retomar aqui do slide da glândula pineal, que foi onde a gente parou, para a gente retomar nossa conversa. Semana passada a aula foi muito boa, a gente teve bastante participações, bastante conversa, trocas, que foram muito positivas. Foi um aprendizado muito rico, né? Para mim foi muito importante. Espero que para todo mundo também. Então vamos continuar e sintam-se à vontade, né, para participar, para colocar alguma dúvida ou compartilhar algum sentimento, algum exemplo, né, alguma situação da vida, e para que a gente possa, a partir disso, conversar e entender o assunto, né? É sempre dessa forma que a gente tem conversado aqui, sempre colocar as nossas angústias, nossos anseios, nossas dificuldades, para a gente poder olhar para elas de outra forma e aprender juntos, né? Esse é o intuito do nosso grupo, que a gente possa auxiliar nos auxiliar, né? Todos nós, cada um no seu melhoramento individual, na sua evolução. Então, para a gente retomar a aula, né? A gente finalizou aqui nessa parte. Essa parte ela está bem associada à questão do mentalismo, mas não dissociada da vontade. Eu quis trazer especificamente um fator assim mais mental, né? Algo mais biológico, vamos dizer assim, né? Da estrutura do nosso corpo, para a gente poder entender como tudo está conectado, como a gente funciona, né? Como que a nossa mente, né, que é essa nossa ferramenta, tá onde está esse poder nosso, como é esse funcionamento. Então, a glândula pineal, ela conserva a ascendência em todo o sistema endócrino. Ela é ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob a sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Pode ser comparada a uma poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada, no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico, nas emoções de baixa classe. Então, aqui o André Luiz já nos deu, né, uma pista de qual deve ser a nossa postura para que essa glândula possa funcionar com o intuito do qual ela foi concebida, né? Ou qual é o auxílio que ela tem para nos fornecer, que essa conexão de todo o nosso organismo, né? Então, ela que coordena todo esse funcionamento e como esse funcionamento pode ser coordenado e pode acontecer com esse poder que nós temos, né? Da nossa vontade, dos nossos pensamentos. Então, toda essa qualidade na qual a gente está envolvida, né? Essa qualidade nossa mental de
de pensamento, de sentimento, vai influenciar no funcionamento do nosso organismo, no funcionamento principalmente dessa glândula. É uma glândula que está bem associada à questão da mediunidade, não é à toa. Então, uma parte nossa biológica que está a nosso favor. Carlinhos, não sei se tu quer fazer algum comentário? Não, Claudinho, estou escutando, que eu sem querer abrir aqui o áudio. Ah, tá. Então tá. Beleza. Então, quanto é poderosa, né, essa glândula que tá dentro do nosso cérebro, e o quanto, na maioria das vezes, a gente subutiliza, né, como o André Luiz mesmo colocou, nesse gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Então, quanto a gente acaba utilizando esse nosso poder mental, essa nossa capacidade de coordenação do nosso organismo, encaminhando impulsos negativos ou impulsos que vão originar doenças ou situações que com certeza não são aquelas que a gente está buscando, né? A nossa intenção é ser feliz e é construir essa evolução, mas a gente esquece de fazer essa avaliação de quais são esses impulsos, né, que internamente a gente está gerando, apesar desse nosso desejo, né, de querer progredir, de querer avançar. O que internamente está me movendo, né? Eu posso desejar conceber algo, mas dentro de mim, como que está funcionando, né? Que impulsos eu estou direcionando? Eu estou realmente direcionando esses impulsos para isso que eu estou desejando, né? Para essa minha vontade? Eles estão alinhados ou é só algo da boca para fora e aqui internamente eu acabo me penalizando, eu acabo adoecendo, né, o meu organismo, esse corpo físico que a gente tem à nossa disposição, por essa miopia da qual a gente está envolto de enxergar a vida, né, como a gente conversou na aula passada, por esses fragmentos. Então, ficar nesses pensamentos repetitivos, esses pensamentos de culpa, pensamento de raiva, de revolta, pensamento de baixa estima, de ansiedade, todos esses pensamentos, eles consomem o nosso organismo, eles consomem o nosso ser. E eles não têm nada de construtivo. Muito pelo contrário. Eles são o nosso conhecido e é o que nos destrói mesmo, né? Como na forma nossa biológica, porque esses pensamentos vão nos consumir. Se essa glândula, ela coordena todo o nosso corpo, se ela coordena todas a forma que o nosso organismo vai se comportar, que ele vai se conduzir, de que forma os demais órgãos vão estar atuando, se eu estou dominado por esses pensamentos e olhando a vida através desses fragmentos, não tem como eu ter uma vida saudável, né? Não tem como o meu organismo estar separado disso. Porque quem comanda está recebendo esses impulsos, né? Está nessa mesma coordenação, nessa mesma vibração. Nada é separado, né? Então, por isso que é de extrema importância que a gente se atente a esses sinais, né? Que o nosso corpo nos dá, que os nossos pensamentos nos dão. Então, a importância dessa nossa reflexão interna sobre como nós estamos nos conduzindo na vida, né? Como a gente está utilizando esse poder que a gente tem à nossa disposição, como que a gente está utilizando essa nossa vontade. A gente sabe que quer evoluir, que quer progredir, que quer ser feliz, que quer se transformar, mas eu preciso assumir isso como uma postura interna, né? E reafirmá-la todos os dias, né? Em cada ação minha, na forma de enxergar a vida, encarar as situações. Eu assumi isso como a minha forma de agir e não só como um desejo, né, externo. Isso tem que refletir todo o meu ser, tem que refletir essa vontade. E com certeza, quando isso estiver internalizado, estiver aceito através do coração, meu organismo vai estar em consonância, né? Vai estar recebendo também as intuições, o auxílio necessário, porque eu vou estar convergindo com o movimento.
e não mais querendo segurar, romper e paralisar a vida. Eu vou estar fluindo, né? Como a gente costumava utilizar como exemplo em outras oportunidades de aula, como a gente fluir como um rio, né? Deixar com que essa vida flua, aconteça, e a gente saiba aproveitar de cada momento o melhor que aquela situação está nos proporcionando, né? E não resistir, não querer criar os diques, né? Que a gente falava, de querer paralisar aquela barreira, de se fragmentar, enxergar só daquele ponto e achar que a gente tem o controle de paralisar as situações ou que a gente tem controle sobre qualquer alguma circunstância que nos aconteça, né? Que a gente tem esse poder, esse domínio através dessa forma egóica, né? E ilusória de enxergar a vida. A gente não tem, né? É um controle totalmente alienado com a nossa insegurança, com o nosso medo. Então, ele surge como uma forma de nos convencer, nos iludir dessa falta, né, nossa que a gente tem, que é uma falta de Deus. Esse nosso medo, essa nossa insegurança é por essa negação, é por esse, é por esse, por essa usina, né, nossa do nosso eu sou que a gente fala, né, dessa potencialidade, dessa divindade que está ali dentro da gente, esperando para ser utilizada, esperando para ser expandida. Ao invés disso, a gente está sufocando, aprisionando ela, né? E a gente sente essa falta, né? E acaba preenchendo com situações externas e ilusórias que nunca vão verdadeiramente nos preencher, né? Pode falar, Helena. Então, essa tua fala do final me fez até perder o fio da meada do que eu queria falar, mas tu sabes que no momento da tua fala, eu me lembrei da palestra que nós assistimos ontem, né, Rodine, lá no Ceará, eu achei esse muito proveitosa, na questão que a gente precisa realmente promover uma mudança de destino, uma mudança de hábito. A gente precisa fazer algo diferente, né? Eu não sei vocês, mas às vezes assim a gente escuta, lê, sabe? Lê de novo, assiste a aula aqui, assiste uma palestra lá, mas a gente continua amarrado, parece que patinando, né? Então assim, ó, o meu desafio para todos nós, né? Estou me incluindo, é isso, sabe, gente? Vamos pensar em fazer algo diferente. A gente precisa fazer algo diferente. A gente precisa aproveitar todas essas instruções, essas informações que estão chegando, né? Esse é um convite. A gente realmente precisa mudar. Então, que amanhã, quando a gente acordar, a gente acorde com esse desafio. O que eu vou fazer de novo hoje? Eu preciso fazer algo novo. Porque eu acho que informação todos nós já temos bastante, né? E eu gosto sempre de lembrar, já foi falado muitas vezes também, o nosso corpo sente, o nosso corpo se comunica, o nosso corpo dá a mensagem. Então, se eu estou ansiosa, meu coração está ali, sabe, com o aperto no peito, ou eu estou muito cansada, e é um cansaço que não é físico, né? Tudo isso são sintomas de gasto indevido de energia. Então, que a gente possa começar a olhar para nós mesmos, buscar esses sintomas, olhar o que nós estamos sentindo, e a partir dali, sabe, não, vamos pegar um rumo diferente, vamos mudar de rota aí, porque realmente essa rota que a gente está já deu, né? Eu acho que já... Vou tocar o terror aqui, estou brincando, mas eu hoje de manhã ainda ouvi novamente, né, a data do Chico, né, o programa Pinga Fogo de 1971, ele deu como data para entrarmos na regeneração, né, o ano de 2057, né, ou seja, acho que 34 anos. Então, assim, ó, né, lembrando que, não sei, se a gente prestar atenção na nossa volta, eu tenho sentido isso e acredito que muitas pessoas também têm sentido, tem algo muito forte acontecendo. Não sei se vocês sentem. Tem algo novo acontecendo na nossa volta. Tem,
sabe? Então, que a gente possa abrir os olhos e o coração para essas mudanças que estão realmente vindo com tudo, e que a gente possa fazer a nossa parte. A gente precisa iniciar esse movimento, né? Vamos ajudar o Criador nessa mudança ali, para que a gente entre nessa regeneração. Era isso, querida. Obrigada. Obrigada, Helena. É um desafio mesmo que não tem mais como a gente fugir, né? Porque não tem uma desculpa de, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer. A gente tem um tempo aí já de aula, de conteúdo, né? De conversas. Então, a gente sabe que é desafiador a gente alterar esses nossos costumes, essas nossas crenças, esses nossos condicionamentos, mas eu preciso ter um movimento, né? Eu preciso realmente me colocar de inteira disposição e todos os dias reafirmar essa minha vontade para que a gente possa prosseguir nessa jornada, né? E possa receber também os auxílios dos quais a gente tem à nossa disposição. O que acontece é que na maior parte do tempo a gente se fecha para tudo isso, né? Achando que é só aquela forma que se tem de resolver, que é só aquela forma problemática que a gente está enxergando que é a correta, que é a verdade. E não é, né? Tem muitas outras possibilidades e é só aquela forma que a gente está escolhendo enxergar. Então, acho que esse é o intuito, né, das nossas conversas, é saber que a gente tem a escolha, né, tá na nossa mão. Quem está com a gente todo dia somos nós, né? Não é o outro, não é fora, é aqui dentro. Não tem como fugir. A gente tem nossa rotina, tem nosso trabalho, tem nossas distrações, né, a gente acaba sendo envolvido, mas os pensamentos, as situações estão sempre ali com a gente. Não tem como tirar férias disso, não tem como ir para outro lugar, não tem como ir para se isolar do mundo, da vida, da vida cotidiana, né, da vida em sociedade, porque a gente vai continuar com a gente mesmo. E quando a gente desencarnar, a gente vai continuar com a nossa consciência. Então, não tem escapatória. A gente vai estar sempre aqui para se conhecer. Esse é o intuito, né? Não é à toa que a gente prossegue, né? Que a vida continua, que aqui é só uma estação da qual a gente está vivenciando agora. Terão outras fases, outras etapas, outros mundos. Então, que a gente nunca esqueça disso, né? Que a gente não se deslumbre, né? Com as nossas afazeres, com os nossos compromissos da vida material e perca essa visão de eternidade, né? De continuidade, de propósito mesmo, do qual a gente está inserido. Então, continuando aqui nessa nossa conversa sobre a ação mental, o cérebro, ele é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante, fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, esse comparativo, né, que ele fez para demonstrar o poder da nossa vontade e as consequências que tem quando a gente subutiliza esse poder, né, ou quando a gente não utiliza esse poder da vontade, relacionando aqueles setores que a gente conversou lá no início da aula, que eu vou voltar aqui só para a gente relembrar, que são esses departamentos da mente, né? Então, esses departamentos aqui, eles têm funções pré-estabelecidas, né? Eles têm um funcionamento. Esses setores e essas analogias, elas são feitas
na base, né, que foi feita a aula, que é o livro... Ai, agora me deu um branco. Do Emmanuel... Ai, como que é? Pensamento e vida? Pensamento e Vida, isso. Eu estava lembrando da vida, não estava lembrando do outro. Pensamento e Vida, isso do Emmanuel, que é o capítulo 2 sobre a vontade. Então, essas analogias, né, esses setores que ele coloca, são das reflexões dele. Então, nesse momento inicial, quando a gente conversou semana passada, então ele expôs esses setores, e aí aqui, né, fazendo uma conexão, então, com o que a gente conversou sobre a glândula pineal, ele demonstra o quanto a, o quanto a nossa vontade define como esses setores vão funcionar, né? Como a gente vai coordenar o funcionamento da nossa vida, o funcionamento dessa nossa capacidade mental. Então, é um poder que a gente não sabe, a gente realmente não sabe a potencialidade que isso tem, né? A potencialidade que nós temos quando escolhemos, como decidimos por algo, né? Como ele coloca ali, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo. Então, a gente tem, né, esse livre-arbítrio, essa vontade de decidir. E essa decisão, ela precisa ser transformada, né? Primeiro compreendida, né? Como que eu estou me comportando, por qual caminho eu estou me direcionando, para que eu possa me transformar e entender como eu vou me reconduzir num rumo que é de encontro a Deus, e não mais de afastamento, né? Não mais de negação. Porque é isso que a gente verdadeiramente deseja, né? É poder se reencontrar com, com isso que está dormente, né? Com essa potencialidade que está dormente dentro de nós. É poder desabrochá-la para que a gente não sinta mais essa falta, não sinta mais essas carências, né? Esses medos que a gente tem. O que a gente tanto procura já está dentro de nós. Basta com que a gente escolha. E a gente insiste, né, em querer todos os dias se conduzir da mesma forma, né? Não querer se olhar, não querer se conhecer, como a Helena colocou, trouxe toda essa reflexão, esse convite para nós, porque a gente acaba só conduzindo no automático, no automatismo, deixando totalmente de lado essa vontade. A vontade, ela é utilizada para escolher o antigo, o conhecido, e não é para isso que ela está à nossa disposição, né? Aí não tem discernimento, que foi o que a gente conversou na última aula, né? Quando eu só estou replicando o meu passado, eu não estou discernindo, né? Eu estou subutilizando essa minha capacidade mental, esses meus setores mentais ficam totalmente comprometidos, desvirtuam-se do seu propósito, né? Do qual foram criados e do quais estão à nossa disposição, mas por essa nossa escolha equivocada, eles vão ditar como a gente está se conduzindo, seja pela nossa livre escolha, seja pela influência espiritual na qual a gente está envolto, seja ela quando a gente está em vibração elevada ou em elevação mais baixa, né? A gente vai atrair ao nosso redor os seres que estejam nessa mesma vibração. Então, tudo isso vai colaborar para essa desordem, né? Para esse caos interno que a gente vive, como ele colocou nesse exemplo desse desvirtuamento desses nossos setores, né? Pode falar, Helena. Desculpa te atrapalhar, mas assim, eu me lembrei agora assim de que a gente esquece, né? A gente já falou também algumas vezes que para Deus basta um simples movimento. A gente não precisa. Ai, meu Deus, mas é muito difícil fazer esse movimento contrário. Meu Deus, é muito trabalhoso. Ai, eu tenho, sabe? E Deus quer apenas que a gente tenha um pinguinho de vontade, uma gota de vontade. Basta a gente dar um sim,
E a gente tem todo um auxílio, toda uma espiritualidade, mentores, protetores, sabe? Então, assim, ó, a gente às vezes desanima porque acha que é muito trabalhoso, mas um simples movimento que a gente faça nessa direção, na direção dessa, né, na direção de Deus, o mínimo esforço que a gente faça, a gente já recebe um impulso muito grande da espiritualidade. Então, que a gente não esqueça disso. Ninguém está dizendo que é fácil, a gente sabe que não é, todos nós sabemos, né? Mas a gente tem um exército enorme a nos ajudar. A gente só tem que olhar para ele e dizer assim, ó, tô aqui, ó, eu quero ajuda, eu quero mudar, tá? Era isso. Nossa, é fundamental essa tua colocação, Helena. É bem relacionado com o que a gente conversou na última aula, né? Que a Tati trouxe aquele exemplo dela. E ela falou, né? Quando eu me resignei, quando eu pedi o auxílio, né? De Deus, tudo mudou, tudo aconteceu. E é exatamente esse movimento. É simples, é simples. É a gente se colocar com humildade. Se colocar como aprendiz, né? Como com o coração aberto, com os olhos abertos, com o nosso ser aberto diante da vida, né? E não mais fechado, aprisionado nos nossos muros, né? Nas nossas crenças, nesses condicionamentos que nos fecham e a gente não consegue receber essa inundação, né? Essa usina que está a nosso favor. Então, é um movimento simples, a gente só precisa aderir a ele, a gente só precisa dizer, eu aceito, né? Eu confio. É simples, né? Todas as nossas aulas se resumem a isso. Mas a gente precisa falar de diversas formas para, aos poucos, a gente ir captando, né? Essa mensagem, captando isso na nossa vida, nas nossas escolhas diárias, nos nossos pensamentos, o quanto a gente deixa de se colocar dessa forma, né? Realmente de coração aberto. Porque quando a gente se coloca assim, como a Helena bem falou, o auxílio chega. E o auxílio é muito maior do que a gente imagina. A gente não tem a dimensão, né? Por a gente estar tão aprisionado, né, no negativo e estar associado a seres que também estão nessa mesma frequência, a gente não acredita existir, né, para além, não acredita existir o auxílio, ou por vezes até duvida, né, da providência divina. Mas ela existe, a gente só precisa se desprender disso tudo que a gente acreditou ser uma verdade, que a gente acreditou em algum momento ser a única possibilidade para poder se abrir à verdadeira, né, a verdadeira vida, né, a essa inundação mesmo de bênçãos e alegrias do qual a gente está totalmente apto a receber. Qual é a nossa postura diante das manifestações do mundo em nossa vida? É de ordem ou de desordem? Reprodução. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, nossa, essa frase, assim, ela é muito profunda, né? E ela diz muito sobre a nossa aula, sobre a nossa conversa. E muito sobre nós, né? Como a gente age, como a gente estava conversando antes, né? Como a gente age nessa inércia, né? Nesse estacionamento, como ele coloca, e nessa fascinação, né? Das situações superficiais, né? Dessa visão superficial que a gente tem da vida, das coisas, e não se utiliza desses momentos como a profundidade que eles pedem, que é de uma transformação,
espiritual, né? De uma transformação, uma progressão do nosso ser. Então, todas as situações na qual a gente está envolto, ou qualquer situação que a gente tenha dos nossos pensamentos, né? Que chegam até nós, eles vão nos trazer essa informação sobre como a gente está se conduzindo nesse processo, né? De que forma a gente tá agindo, se é por essa forma de inércia, né, de estacionamento. Os pensamentos sempre vão dizer o conhecido, né? Vão sempre dizer sobre o passado. Então, essa informação ela é essencial para que a gente aprenda sobre nós e possa, aos poucos, se libertar deles, né? Que a gente possa renovar, então, trazer um novo fluxo para dentro do nosso ser, né? Uma renovação, de enxergar esses pensamentos como informação, não como verdade absoluta que eu tenho que acatar, internalizar e executar. Nós não somos máquinas que executamos os nossos pensamentos. E na maioria das vezes a gente simplesmente acha que é isso. Eu lembro que quando a gente começou os nossos estudos, que a gente conversava sobre isso, né? E o Jorge nos colocava, não acreditem nos pensamentos, né? Questionem, não acreditem em tudo que vem na nossa tela mental. Eu ficava pensando assim, meu Deus, mas eu vou acreditar em quê, então? Se eu não vou acreditar nos meus pensamentos, né? Se eu não vou me comportar dessa forma, qual é a outra forma, né? Como vai ser? Então, se tudo isso que vem não é verdade, então o que é verdade? E é por a gente estar tão aprisionado, tão condensado nessa forma mental, né? Nessa baixa elevação, né? De, de evolução, que a gente acredita não existir nada mais além disso, né? Que a gente nem sequer ousa questionar o que aparece na nossa tela mental. E elas justamente estão aí para serem questionadas, para serem olhadas, para que a gente possa se transformar, possa utilizar isso como um ativo para a nossa transformação, e não como uma pura e simples reprodução. Então, o nosso mundo vai refletir o que o nosso mundo interno precisa ser transformado, né? Então, a vida, as pessoas, as situações vão refletir o que internamente precisa ser olhado, precisa ser reaprendido, né? Através de uma outra perspectiva que por algum momento a gente achou não ser possível, mas que existe essa outra forma de se conduzir, e essa outra forma de se conduzir está ali, né? Dentro de nós. Está ali com a lei divina que existe em cada um, com essa centelha que Deus nos deixou quando nos criou. Basta com que a gente escolha, né? Utilize a nossa vontade para poder discernir e escolher ela, para que ela prepondere na nossa vida, né? Prepondere nas nossas escolhas. Os objetivos egóicos subutilizam a mente. Para sobreviver, bastam apenas os instintos. O ser humano em potencial. O que esse comportamento nos difere dos animais? Então, para sobreviver, bastam os instintos. Sobreviver é uma questão que a gente traz, né, do nosso último reino no qual a gente viveu, que é o reino animal, que era um reino dedicado à sobrevivência. Então, os instintos tinham essa função, que era nos preservar, né, para que a gente pudesse perpetuar, né, prosseguir na nossa evolução. Hoje, os instintos, eles têm a função de fazer com que a gente conheça sobre nós e se transforme e continue nos conduzindo no sentido racional do processo, né? Então, estamos caminhando agora numa evolução de expansão da consciência, não mais apegado a essa forma de preservação, né, de sobrevivência, mas sim ver a nossa vida como essa eternidade que é, né, para a gente aproveitar cada
estação do nosso processo evolutivo, seja encarnado, seja no mundo espiritual, como um progresso da nossa vida. Então, o que nos difere dos seres animais é essa capacidade de raciocinar, né, de discernir, de poder utilizar a nossa vontade. E isso a gente conversou lá no início da aula. Então, aqui volta para que a gente possa refletir sobre isso. A nossa mente deve estar voltada em espelhar os princípios universais, o amor, a justiça, a fraternidade. Ver esses ideais nos campos das ideias e plasmá-los no mundo. Então, pegar essa ação mental e plasmar nas nossas atitudes. Então, agir de acordo com elas, né? De acordo com o amor. Eu ajo com amor, eu ajo com honestidade, eu ajo através da justiça de Deus. Então, não é mais algo que fica só nas ideias, só nas nossas leituras, só nas aulas. É algo que eu internalizo, que o meu coração aceita e pratica, né? Pratica com essa potencialidade que a gente tem, com o que a gente praticando, a gente vai expandindo, né? A gente vai criando mais conexão, vai criando mais aderência com esses comportamentos. A mente humana precisa ser a ponte e não estar a serviço dos interesses emocionais, dos interesses externos. Quais das nossas ideias são realmente nossas? Se a gente parar para pensar, né? Se a gente parar um pouquinho para refletir, isso vai de encontro com o que eu falei ali anteriormente, né? De, nossa, o que eu vou acreditar se não nos meus pensamentos? Mas esses pensamentos são realmente meus? Sou eu que estou pensando? Ou eu estou sofrendo influência, né? Influência do mundo no qual eu estou envolvido, da minha família, ou influência espiritual, influência dessas ideias, o que realmente é meu, né? O que o meu ser realmente deseja. Será que a gente sabe, né? Nós verdadeiramente, né? Na nossa individualidade, o que a gente deseja, né? Com qual propósito a gente está aqui encarnado? Por qual razão a gente está aqui nesse momento escutando essa aula? É porque a gente com certeza quer evoluir, quer se transformar. E a gente fez essa escolha. A gente fez essa escolha no mundo espiritual e não é à toa que a gente está aqui e agora. Então, é para que a gente se utilize dessa decisão para nos impulsionar diariamente na nossa transformação, né? Na gente superar essas situações desafiadoras, como a Helena bem falou, que a gente sabe que não é fácil, o processo não é fácil, ele demanda muita paciência, muita vontade, força de vontade, nossa dedicação, que a gente se resigne, né, a todo momento no processo, para que a gente possa continuar nessa direção. Então, exige de nós essa escolha, né, essa abertura, porque é um processo individual. Como a gente já conversou, né? Deus nos ama tanto que Ele nos deu liberdade, liberdade de escolha. Então, que a gente saiba utilizar essa liberdade, que a gente saiba fazer as nossas escolhas através dessa vontade, né? Através dessa luz que a gente tem dentro de nós, e não mais das nossas sombras, né? Desses nossos instintos que já nos foram úteis, mas hoje nos servem como informação, como impulso nessa transformação. Pode falar, Helena. Só tá dando eu hoje, tá? Se tu me der uma bronca, eu fecho a minha boca depois. Tô brincando, mas... Então, Claudine, eu estava assim pensando se compartilho ou não, mas eu resolvi compartilhar, assim, que eu acho que as boas coisas devem ser compartilhadas. 2 semanas atrás, assim, a gente passou um estresse muito grande com a minha mãe, né? Ela realmente me bateu com tudo. Então, Jorge, sabe, a gente conversa, mas a gente compartilhou algumas coisas mais com o Jorge e com a Cris. E eu passei dias muito, muito difíceis, um desânimo muito grande. E custei, creiam, eu custei para perceber que o problema estava em mim. O problema não é a minha mãe. Minha mãe, tadinha, uma doente de Alzheimer em estado adiantado.
eu consegui me estressar com meu pai, eu discuti com meu pai, eu discuti com meu irmão, sabe? Coisa de 15 dias atrás. Mas assim, essas coisas são necessárias que a gente passe também. Mas o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Eu arrumava culpados, entende? Tudo eram eles. O problema não era eu. E aí, para virar esse jogo, mas assim, eu digo que eu fui até abençoada, porque foram coisas de 3 dias, né? Já tive crises bem maiores. E para virar esse jogo, eu pensei justamente nisso. Eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus, eu preciso da ajuda de espiritualidade. Porque assim, quando eu me dei conta, eu disse, não, Helena, por favor, olha para ti, sabe? O problema não está nos outros, o problema está em ti. A raiva está em ti, a preguiça está em ti, a má vontade está em ti, sabe? A revolta, tudo estava em mim. E eu decidi fazer diferente, sabe? Tipo assim, deu, chega, um ponto final. E o que eu comecei a fazer? Que eu até já indiquei para algumas pessoas, quando eu digo caiu na mão, no meu colo, não é isso, eu tenho certeza que foi obra divina, porque quando a gente, é como eu falei há pouco, quando tu pede, basta um simples, não precisa nem verbalizar, sabe? Basta um simples pensamento de socorro, que a espiritualidade vem. Ganhei um Kindle do meu filho, eu não tinha, quer dizer, o que eu tinha dado para minha filha, enfim. E aí, sabe, fui tentar baixar alguns livros, aquela coisa bem inexperiente, e ali apareceu um livro do Chico Xavier, uma psicografia do Chico com Emmanuel, chamado Palavras de Vida Eterna. E aí eu comecei a ler. Foi uma das maravilhas que me aconteceu recentemente. E aí eu comecei a tomar por hábito assim, todos os dias eu acordo, o celular desperta, antes de eu levantar da cama, eu leio pelo menos uns 2 capítulos, que são pequenos. E assim, ó, isso deu uma virada tão grande na situação que eu vou para a mãe terça e quinta, tanto na terça quanto hoje, foi uma coisa interessante que aconteceu. Por quê? Eu revivi a mesma situação que eu estava há 2 semanas atrás, passando pelas mesmas coisas. Então, assim, quando aconteceu, tipo assim, teve um momento na outra semana lá irritada, que ela foi no banheiro, enfim, eu irritada, fui levantar, né, botar a roupa nela e quase derrubei ela, sabe? Aí ela me xingou, com toda a razão, pela minha agressividade. Aí hoje, todas as vezes, gente, veja se isso não é divino, o que tem por trás eu não sei, mas eu acho que é um grande ensinamento. Todas as vezes que eu fui no banheiro com a minha mãe, quando eu ia levantar ela do vaso, eu me lembrava, aquilo vinha na mente, aquela situação da agressividade de 2 semanas atrás. Vocês me entendem? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Sabe, cada vez que eu passava por situação, depois no momento do almoço também, que eu tentei me estressar, todas as vezes que eu me estressei com ela, que eu perdi a paciência com ela 2 semanas atrás, vinham na minha mente hoje, vários momentos, a todo instante vinha, para que eu pudesse fazer o comparativo de como eu estava lidando hoje, como eu estava tratando com ela hoje, e como eu tratei há tempos atrás, para que ficasse claro realmente que o problema estava em mim e não nela. Então, assim, ó, esses últimos dias têm sido de uma experiência maravilhosa, de um aprendizado maravilhoso. E porque eu decidi que eu preciso de ajuda. Eu decidi pedir ajuda e eu não saio da minha cama antes de ler 2 capítulos, no mínimo, daquele livro. Então, isso tem feito um diferencial muito, muito grande na vida da gente. Então, assim, ó, até desculpa te perturbar tanto, sabe, Claudine, mas é que a gente realmente precisa iniciar um movimento diferente. Eu estou sendo redundante, mas isso é um fato. É um fato. A vida está ruim porque tu não está fazendo direito, sabe? Vamos lá, porque tem recursos melhores, a gente tem muitos outros caminhos, muitas possibilidades. Então, eu desejo que vocês consigam reencontrar uma rota também, se é que já não estão, né? Vamos dizer, né? Lá que temos tantos anjos aqui que tenham encontrado a rota certa já, tá bom? Era isso, minha querida. Obrigada. Imagina, Helena, eu quero que você faça essas interrupções sempre, porque, meu Deus, é um aprendizado enorme, assim, esse teu compartilhar, né, das tuas vivências, nos ensina muito. Então, nossa, é uma aula, né? Esses exemplos são sempre uma aula para todos nós.
E esse convite, né, e essa vivência da Helena nos ensina, né, que a gente tem a plena capacidade de escolher diferente daquilo que está nos incomodando nesse momento, né? Se eu estou vivendo uma situação de insatisfação, de qualquer situação que seja, né, de dificuldade, de doença, de problema, seja com a gente ou com algum próximo, um familiar, como nós vamos lidar com aquela situação, como vai ser o nosso olhar diante da vida, é nossa livre escolha. E a gente esquece disso, né? A gente esquece que somos nós que escolhemos como a gente digere tudo que nos acontece. Então, que a gente possa pegar esse ensinamento da Helena como uma força para nós, para que todos os nossos dias a gente assuma esse verdadeiro controle, vamos dizer assim, né, sobre o nosso ser, para que a gente possa nos conduzir nesse caminho das escolhas de bem, das escolhas de amor, das escolhas fraternas, porque está sim a nosso alcance. A gente só precisa soltar todo esse condicionamento, né? Todas essas revoltas que a gente tem, essas mágoas, os medos que a gente construiu, né? Para que isso possa vir à tona e para que a gente possa, então, como a Helena bem colocou, né? Receber o auxílio para nos conduzir nesse caminho. E para encerrar, então, a nossa aula, né, com esse tema, encerrar com esse exemplo maravilhoso, né, porque eu acho que depois dele a gente não tem nem mais o que conversar, porque foi realmente uma lição de vida. A gente encerrar com esse último trecho, né, do livro, que está lá no capítulo da vontade. Então, Emmanuel diz assim: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre semelhantes, porque a sintonia constitui lei irrevogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, que a gente possa ficar com esse ensinamento, né, da Helena e do Emmanuel, para a gente conduzir a nossa vida através dessa vontade, né, direcionada pelo bem, que a gente possa utilizar esse nosso poder mental, no qual a gente tem à nossa disposição para essa transformação interna do nosso ser, para esse reconhecimento nosso, né, para esse aprendizado sobre nós, para que a gente possa desabrochar essas potencialidades através da nossa vontade. Então, escolher como um compromisso verdadeiro, do qual a cada dia a gente vai se comprometer a transformar aquilo que for possível, a enxergar aquilo que for possível para aquele momento e se abrir para poder receber o amparo, né, dos nossos anjos de guarda e das equipes espirituais que nos acompanham, porque elas estão ali só esperando para que a gente abra o espaço e a gente possa ser inundado com essas correntes de bem, né? Com esse impulso do qual a gente tanto necessita. Então, eu queria encerrar essa aula de hoje, queria agradecer pela oportunidade desse tema, de poder conversar sobre esse assunto. Ele me ensinou muito, foi muito importante para mim falar, fez muita diferença, né, nos meus dias, da minha forma que eu também, como eu compartilhei com vocês na semana passada, estava passando por um processo mais desafiador, assim, da forma de enxergar as situações, de enxergar a vida. Não estava reconhecendo, né, verdadeiro ensinamento, né, e a verdadeira oportunidade na qual eu estou inserida para aprender sobre mim, né, sobre essa minha forma limitada de enxergar.
Então, foi muito, muito importante esse estudo, essas nossas conversas aqui, porque a gente sempre precisa, né, relembrar sobre, querendo ou não, todos esses conteúdos, essas mensagens já estão dentro de nós, mas a gente precisa desabrochá-los para a prática, né, para o nosso dia a dia. Então, é muito, por isso as aulas são tão essenciais, né? Esse encontro uma vez na semana não deixa de ser. O lembrete ele tem que ser diário, tem que partir de nós, né? Mas as aulas não deixam de ser esse impulso a mais para que a gente relembre, né? De todas as nossas potencialidades e da capacidade divina que a gente tem dentro de nós e dessa possibilidade de escolha, de definir como a gente vai encarar cada situação e como a gente vai se transformar diante delas, né? Então, obrigada mais uma vez. E vou passar a aula para Tati, que eu acho que é a próxima, Tati Tessarou. Eu já vou te passar a sala. Foi. Tati tá aí, né? Tati está aqui. Então, tá bom. Tá com a sala já. Uhum. Obrigada, Clô, pela aula, pela introdução. Deixa eu botar aqui. A minha internet ela tá bastante instável, e então não vou nem ligar o vídeo. Vocês conseguem me ouvir bem? Acho melhor tu botar o fone. Sim, tá dando para ouvir bem. Não, vou falar que tá dando pra ouvir bem. É que eu vou lá fazer as coisas. Tá, então, gente, eu vou dar continuidade, né? A Clô começou a falar sobre a vontade, sobre a importância da vontade, e dando uma continuidade para a aula, eu vou abordar sobre a educação e disciplina da vontade. Já que, aproveitando esse gancho final que a Clô deu, me veio muito em mente a questão de como nós somos imediatistas e efêmeros, né? Por que eu digo isso? Porque da mesma forma que a Clô estava falando que o nosso mundo interno reflete o nosso mundo externo, a gente procura prazeres imediatos, né? Então, por exemplo, a gente teve um dia estressante ou triste, a gente procura a recompensa em alguma coisa que a gente gosta, por exemplo, numa comida que não seja muito saudável, ou, por exemplo, há algum tempo, em algumas vezes eu tenho dificuldade para o sono, ter um sono de qualidade, mas às vezes eu quero ter um prazer momentâneo e eu escolho ver, por exemplo, algum programa de TV até mais tarde ou ver alguma coisa que não é tão edificante assim. Então, essas coisas fazem com que a nossa busca por preenchimento desse vazio ou a nossa busca por uma satisfação imediata sufoque essa vontade também. Então, por isso que a gente precisa de educação e disciplina da vontade, porque todos os seres, eles são agraciados, eu acho que eu posso falar assim, pela vontade. Então, é uma coisa que está presente no eu de todo mundo. Por isso que a aula já começa assim, né? Falando que a vontade é uma função diretamente vinculada ao eu profundo, do qual decorrem as várias expressões do comportamento, que nem sempre o ego expressa com equilíbrio que seria desejável. Então, no nosso eu interior, na nossa centelha divina que a gente carrega, a gente tem a vontade, e ela tem uma função específica para isso, né? Para ela existir. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer com que ela se expresse.
E aí a gente continua falando assim: a vontade tem permanecido em campo neutro de considerações, expressando-se mediante conceitos que se tornaram mecanismos de conduta, gerando, por efeito, mais graves consequências que benefícios. Então, quais são esses mecanismos de condutas, né, que a gente acaba tendo? A inibição e também o impulso por força. Como é que eu vou ler isso aqui, Vidal? Consigo baixar, será? Opa, consigo. Tá. Opa, o que que eu fiz? Stop share. Desculpa, pessoal. Agora deu. Agora voltou. Mas será que esse negócio vai ficar? Vai sair. Vai sair? Saiu. Ah, ele voltou. Bom, agora, desculpa aí os imprevistos técnicos. Bom, então, pela inibição, adota-se mediante a violência ante as suas manifestações, como se o indivíduo estivesse diante de um animal a ser domesticado pela punição, pelo cabresto, impedindo-a, ou seja, impedindo a vontade de se expressar. E pelo impulso por força, é como se estivesse tratando de uma máquina emperrada que deve ser acionada sem a contribuição do motor, sofrendo empurrões de braços e músculos vigorosos. Então, o ego, através desses dois mecanismos principais, ele faz com que essa vontade ela fique soterrada, vamos dizer assim. Eu vou ter que sempre mexer isso aqui, né? Então, como no outro caso, a vontade se encontra sobre injunções perturbadoras, experimentando comportamentos agressivos que não contribuem para a sua fixação, antes impedem-na de expressar-se. Esse fenômeno volitivo ele vem referente à vontade, tá, gente? Então, esse fenômeno volitivo encontra-se latente em todos os indivíduos, embora alguns declarem que são destituídos de sua presença. Então, assim, é engraçado porque tem muita gente que fala assim, né? Eu não tenho vontade suficiente. E engana-se, porque vontade todos nós temos. A vontade, ela está incutida em todo o ser. Ela está presente. E ela tem uma função específica para estar presente. No nosso caso, é uma forma inteligente da gente conseguir fazer com que esse eu interior, que está soterrado pelos caprichos do ego, essa vontade ela faz com que esse eu consiga surgir novamente. Ocorre que nem sempre se procede à disciplina e educação do ato de querer conforme deve ser realizado. Então, a Joana traz para a gente essa questão, né, muito palpável, né, que a gente precisa, de fato, de disciplina e educação, porque não basta a gente entender que a gente tem a vontade presente em nós, a gente precisa ir além, a gente precisa entender como que a gente faz para reconhecer essa vontade e para ter disciplina para que essa vontade, ela realmente consiga se manifestar. Porque a gente entende que no mundo invertido em que a gente se encontra, onde a gente quer satisfações momentâneas, onde a gente procura mecanismos, né, subterfúgios para continuar no mesmo, a gente tem dificuldade mesmo de entender essa vontade, né? E muitas vezes a gente acha que até se coloca numa posição de desejo invertido também, né? De troca de valores. Então, é importante que a gente possa entender que ela existe, que ela é importante e como educar-se para que ela possa realmente, de fato, vir à tona e fazer com que a gente tenha uma evolução. Como a gente sempre conversa em todas as aulas, a gente sempre tem esse anseio.
a vontade, ela tá ligada a esse anseio, né? Então, às vezes a gente acaba só tendo esses lapsos de, né, aquela de empolgação, do que precisa fazer, de estar determinado, e aí, frente às adversidades, acaba tendo desânimo e acaba jogando tudo para o alto novamente. E a gente está num mecanismo já tão enraizado, né? São impulsos tão fortes que a gente não pensa muito mais no que a gente faz. Então, sobre essa questão até do que a Clô trouxe na aula anterior, sobre será que o que a gente pensa é nosso mesmo? Será que a gente não ouviu numa conversa externa e aquilo começou a brotar dentro da gente? Será que não foi realmente algum amigo que tenha comentado conosco, algum espírito que esteja conosco, ideias que às vezes são implantadas de pouquinho em pouquinho, que a gente está num mundo completamente inconsciente e não percebe as escolhas daqueles pensamentos, né? Porque a inconsciência, ela faz disso, né? Faz ausência no nosso mundo e dificulta que a gente tenha entendimento do que a gente escolhe de fato. Tanto que muitas vezes a gente decide colocar a responsabilidade no outro, esquecendo que, na verdade, a gente continua sendo responsável pela nossa vida. Independente de como a gente se colocou naquele momento, de situações onde a gente achou que a gente não escolheu, eu não tive escolha. A gente sempre teve escolha, né? Então, é importante que a gente tenha atenção para que, junto com a consciência, essa vontade consiga desabrochar também de certa forma. Acho que o Jorginho levantou a mão. Isso, boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tati, eu queria só fazer um comentário ali na parte de baixo, ali, disciplina e educação, do ato de querer conforme deve ser realizado. A gente pensa, por exemplo, de manhã você acorda e você quer se comportar de uma certa forma, mas durante o dia você se comporta de forma diferente. O que não há um casamento, não há uma educação nem disciplina daquilo que realmente você quer. Então, vamos pegar o exemplo aí da Helena, quando ela resolveu mudar referente à mãe dela. Então, ela se comportou, né, ela se disciplinou, se educou de querer fazer um determinado comportamento e usou a vontade de forma disciplinada para aquilo. Então, é isso que a gente precisa entender, que você quer algo, mas as nossas atitudes durante o dia ou durante os dias, ou do pensamento, ou quando a gente deixa uma dúvida interferir nessa vontade, tudo isso cria inibição dessa vontade. A vontade é uma potência do espírito, é o que dá movimento a tudo. Então, se ela está inibida, você está na inércia, você está na preguiça, então você fica desorientado. A força instintiva te domina, porque a casa mental está sem ninguém. Mas o fundamental que eu queria deixar para vocês é isso. Você quer algo, tem como objetivo algo, se comporte conforme você quer aquilo. Trabalhe para aquilo, pense daquela forma, haja daquela forma, viva daquela forma, até que aquilo se realize. Isso é ter disciplina e educação da vontade. Era isso, Tati. Obrigado. Obrigada, Jorginho. Bom, gente, então o Jorginho já terminou a aula. Já resumiu, né, Jorginho? Agora a gente pode, a oração final. Brincadeiras à parte, é exatamente isso, né? A Joana, ela traz, claro, formas da gente poder prestar atenção nisso, né? Dessa disciplina e educação. E fazer com que a gente traga mecanismos novos, realmente funcionais. Eu acho que a gente entendendo sobre
a importância da vontade, que a gente tenha vontade de forma latente dentro da gente, que muitas vezes a gente usa essas desculpas, né? Quais são as fugas que a gente usa no nosso dia a dia? Usando ali, de novo, o exemplo da Helena, né? Ela poderia continuar na desculpa de que ela não era responsável por aquilo, que era o irmão dela que estava chateando ela, que era a mãe dela que estava sendo agressiva, enfim, e não olhar para ela mesma, né? Então, quando a gente realmente tira a responsabilidade da nossa vida, de nós mesmos, é uma forma aí absurda, né, da gente soterrar cada vez mais essa vontade. E é justamente dela, da força dela, da prática dela, que a gente vai conseguir novas atitudes, né? E isso precisa de consciência mesmo, né? Quando o Jorginho traz sobre essa necessidade da gente se questionar, né? Não passar essa vida em branco, no automatismo da matéria, que a gente precisa dela, óbvio que a gente precisa dela, ela é importante, mas que a gente não se perca e não se prenda absolutamente nela, que a gente veja a função dela para que a gente possa evoluir moralmente. E como ela é rica, né? Como ela consegue expressar coisas que a gente às vezes não consegue nem entender, porque na nossa ausência de consciência, a gente não consegue ter noção específica de todos os pensamentos que a gente tem. E são tantos pensamentos, e na maioria das vezes contra Deus, né? E contra nós mesmos, que a gente sem essa consciência só está replicando. Então, no dia a dia, a gente consegue ter um exemplo, né, maior sobre o que está acontecendo, né? Sobre essas insatisfações. E aí, dentro dessas insatisfações, trazer também para o nosso campo emocional, nossos pensamentos, essa investigação, né? Que nem a Helena botou anteriormente. Se a minha vida não tá do jeito que eu gostaria, se eu não me sinto mansa, se eu não me sinto bem vivendo o que eu vivo hoje em dia, o que que eu tenho que olhar, né? O que que eu tenho que olhar para mudar? Porque eu sou responsável por isso. Então, teremos desafios, mas é importante que a nossa conexão e a nossa vontade, o nosso querer sejam reais, né? E que através dessa disciplina de educação que a gente vai falar sobre, a gente consiga desenvolvê-la. Passando por várias fases, a vontade tem que ser orientada, especialmente quando se estabelecem metas a conquistar, que resultam do interesse em torno daquilo que se deseja conseguir. Então, olhem que importante, né? Na verdade, são metas, né? Não é uma meta, mas são metas. E quais são as metas que a gente se propõe no nosso dia a dia? E não precisam ser metas grandiosas. A gente pode ter uma meta maior e outras metas menores que nos auxiliam a chegar nessa outra. E a gente precisa ter realmente entendimento sobre a vontade do que a gente vai experienciar, né? Então, se eu trago consciência para o meu incômodo, e às vezes pode ser incômodo do que eu estou vivendo, sei lá, com uma pessoa, independente se no trabalho, se na família, mas que eu traga essa consciência, porque é engraçado como a gente transfere, né? Então, pô, que tal pessoa é difícil de lidar e não sei o quê. E como que eu que estou respondendo, né, a essa situação? Eu estou sendo fácil de lidar, né? Eu estou fazendo o meu melhor de todo o meu coração. Quais são as metas, então, que eu tenho de fato para orientar essa vontade? Inicialmente, torna-se indispensável querer exercitar a vontade, ao invés de refugiar-se em mecanismos conflitivos e comodistas, por meio dos quais justifica-se não se possuir vontade suficiente para serem alcançados
Só um pouquinho, que tem que tirar o negócio da frente aqui. Alcançados os objetivos que se gostaria de atingir. Então, dentro dessa autoinvestigação, posso te usar como exemplo de novo, Helena? A aula toda, porque foi tão bom esse teu exemplo de 2 semanas atrás que eu acho que fica bem palpável. Fica à vontade, querida, fica à vontade. Obrigada. Opa! Mas é isso, né? Refugiar-se em mecanismos conflitivos e comodistas. Ah, a minha mãe faz isso comigo, a minha mãe me bateu, a minha mãe não me respeita. Então, é engraçado como a gente avalia essas situações. A gente fala tanto sobre Cristo, sobre amor, sobre fraternidade, mas a gente ainda vive em mecanismos onde a gente olha cada situação e avalia se aquela situação ela merece uma maleabilidade ou rigidez nossa. Vocês concordam comigo? Por exemplo, se eu tô, sei lá, vou dar um exemplo no trabalho, que eu acho que talvez seja mais fácil. Se eu tô no trabalho, eu tô atendendo um cliente que é intransigente, o jeito que ele fala é agressivo, ele já chega impondo formas e você se sente atacado por aquilo, né? Você automaticamente vai pensar se vai ser maleável com ele ou não. Ele merece que eu seja maleável, sendo que ele está me tratando desse jeito, né? E às vezes a gente nem pensa nisso, sobre essa perspectiva de fato. A gente só faz, porque quando a gente acaba ficando. A gente culpa o externo pela nossa irritação, pelo nosso conflito interno, mas na verdade, se a gente estivesse calmo, independente da situação externa que está vindo, aquilo não tiraria a nossa paz. Então, diante dessas dificuldades, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que o meu incômodo, ele não está sendo incômodo por causa do jeito que o outro está falando comigo, do jeito que o outro está me tratando, né? Ou pelas faltas que eu acho que eu tenho, ou pelas injustiças que eu acho que a vida me traz. Aquele incômodo, ele é incômodo porque a desordem está instalada no meu mundo, porque eu estou vivendo aquele incômodo, porque eu sou aquele incômodo naquele momento, porque eu decidi não observá-lo e ser ele. Então, eu acho mecanismos para continuar alimentando essa forma, né? Então, usando a Helena de exemplo, ela teve um momento onde ela estava nesse mecanismo, né, comodista, e um outro momento em que ela acabou conseguindo se livrar disso e olhar de uma outra perspectiva. E tá tudo bem, todas essas situações são proveitosas, porque diante de todas essas situações, ela pode ter o poder de decisão, assim como ela sempre teve em todas as outras vezes, para exercitar essa vontade. Então, assim, a vontade ela precisa ser orientada e ela precisa ser exercitada através dessa orientação, independente do momento que a gente esteja. A gente vai ter momentos de consciência e inconsciência, de altos e baixos, e a gente precisa aproveitar esses momentos, né? A gente que tem essa mania de classificar esses momentos como bons ou ruins e esquecer que são todos oportunidades. Por isso que ao longo da nossa trajetória em estudos, a gente fala sobre viver a vida sempre com alegria, né? Porque o que importa é que a gente veja essas situações como oportunidades, né? Independente se a gente coloque o nome de desafio, de difícil ou não, às vezes nem é bom porque a gente já está classificando aquilo e já está rotulando aquilo como algo que vai ser doloroso, penoso, e a gente coloca mais uma barreira, né? Então, quando a gente consegue entender a vida como momentos e oportunidades, acho que a gente consegue ter uma forma mais prática de colocar essa vontade em exercício. Helena, por favor, pode falar.
Então, agora no final, praticamente falasse o que eu estava pensando em falar, mas era bem essa questão, assim, ó. Porque eu acho que vontade e escolha, eu não sei, assim, me parece que às vezes elas são bem ligadas, né? Gostei muito da tua fala, essa questão, assim, a gente não pode mudar o que acontece do lado de fora. Como tu falou desse cliente que chega irritado, eu não posso, não pude mudar a situação da minha mãe, eu não pude mudar a situação do meu pai e nem do meu irmão. O que eu pude mudar? O que me coube mudar? A mim mesmo. A única coisa que nos compete, quer dizer, a única coisa que a gente pode mudar é a nossa forma de reagir, entende? Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito claro, né? E toda vez que a gente se vê culpando o outro, ou alguém, ou uma situação, isso já é um sinal de alerta de que a coisa está errada, né? E sim, aproveitar, porque tu estavas aí falando, eu agora, é até meio ridículo o que eu vou falar, parece assim, mas eu estou agradecida a fase ruim que eu passei há 15 dias atrás, porque ela me trouxe tantas coisas boas, tá me trazendo coisas boas, ela traz amadurecimento, e assim, ó, infelizmente a gente não consegue aprender de outra forma. A gente precisa do sofrimento, né? É a bendita dor, como a gente diz, porque é só nessas horas em que a coisa está ruim, que a gente está sofrendo, em que a gente tem qualquer desconforto, é o momento da lição. É o momento apropriado para aprender, é o momento apropriado para olhar, né? E torno a dizer, gente, a culpa, não existe culpa, né? O problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro, do nosso interior, né? Que é a mansidão que o Jorge sempre fala, né? Quando a gente consegue estar manso, pode cair o mundo à nossa volta, que a gente está aí observando, aprendendo, né? Se equilibrando, e acho que esse é o recado, né? Obrigada, querida. Obrigada também, Helena. Né? Se Jesus é nosso maior exemplo, né? E nada abalava ele nesse sentido. Ele sabia quem ele era, né? Acho que a gente passa por tantos incômodos porque a gente ainda não entendeu quem nós somos, né? E a gente precisa se reafirmar, a gente precisa se mostrar, eu acho. E nesse momento perdido que a gente está, né? De uma arrogância muito alta, de achar que somos muito e não acreditar, né? Porque é um paradoxo, é muito conflitivo, inclusive, essa informação, no sentido de é difícil da gente ter entendimento, e quando eu digo difícil da gente ter entendimento, eu digo não da boca para fora, assim, a gente fala muito sobre isso, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu internalizar, né? Que a humildade, que é o contraponto aí da arrogância, né, do orgulho, é a mais, tá ligada com a mansidão, tá ligada com a realidade, com a verdade, né? Então, ela não precisa se reafirmar, ela não precisa passar por cima de ninguém, e ela só é, né? Mas então, para fechar esse slide, né? É bom que a gente entenda no dia a dia quais são os nossos mecanismos conflitivos comodistas em todas as situações que acontecem, né? Às vezes a gente leva um choque em situações maiores, assim, que tem talvez o que a gente classifica como mais importante, mas todas as situações elas são uma oportunidade, né? Então, nesses momentos, a gente precisa trazer consciência, né? E geralmente são nos momentos de dor, né, que a gente consegue ter uma consciência maior. Porque enquanto a gente está em gozo, a gente está tranquilo. Ninguém que está se sentindo feliz quer mexer em alguma coisa, né? Então, que a gente aproveite esses momentos aí, que são um calinho no nosso pé, para que a gente possa entender qual é o lado aí da vontade que eu tenho que exercitar para melhorar esse aspecto, né?
e tomar como exemplo, seja Jesus, ou seja, qualquer outra figura que se tenha, como modelo, né? Porque eles estão aí para isso. Bom, gente, são 9h14 aqui no meu relógio, então eu vou parar por essa aqui. Semana que vem a gente continua. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer a oração de encerramento. Eu posso fazer, já que estou tão falante hoje. Então tá bom, Helena, obrigada. Então vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Os Espíritos já têm nos dito há bastante tempo que precisamos nos instruir, precisamos estudar, precisamos de informação. Então, gratidão a Deus e à espiritualidade por esse momento, as meninas que prepararam a aula. E, acima de tudo, que a gente possa fazer algo diferente, que a gente possa mudar o nosso amanhã, estando cada vez mais próximas a Deus, contando com a ajuda de Deus, chamando por Ele, entrando em sintonia, colocando Ele na nossa vida diariamente, conversando, chamando, pensando, lembrando, adorando a Deus. Esse é o melhor recurso que nós temos para todos os nossos problemas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Com essa prece, encerramos os trabalhos de hoje, os estudos. Boa noite, gente. Obrigada por tudo. Boa noite, gente. Muito Boa noite a obrigada. todos. Obrigada pela Boa aula linda. noite. Boa noite.